Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nossa edição de hoje vai falar sobre duas questões cruciais para a comunicação em nosso país: a classificação indicativa para programas de TV e a volta da obrigatoriedade do diploma de jornalismo. Para isso, convidamos os professores Vinícius Lima e Muniz Sodré. Você também pode participar fazendo sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela, ou pelo computador através do Twitter e do nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia nesta semana. Os paraenses mostraram a sua maturidade. Não se seduziram com as promessas de prosperidade instantânea e recusaram a fragmentação do seu Estado. Se a grande mídia nacional tivesse se engajado mais no plebiscito, o resultado seria ainda mais acachapante em favor da integridade territorial. O grande perdedor foi o marqueteiro Duda Mendonça, esquecido que o brasileiro aprendeu a votar. E quanto mais consciente é o eleitor, menos poder tem os mágicos. Mais uma vez, jornalistas desatentos com a sua segurança provocam a morte de alguém num tiroteio com bandidos. Desta vez, o morto não foi um repórter, mas o major da PM paulista, que mesmo de folga foi negociar com os sequestradores dos funcionários de um depósito de material de construção. O policial, embora altamente qualificado, emprestou o seu colete à prova de balas a um cinegrafista da TV Bandeirantes e acabou levando um tiro no peito. A presença da reportagem foi exigência dos sequestradores. Um dos assuntos que mais chamaram a atenção dos chargistas esta semana foi a aprovação do novo Código Florestal pelo Senado. O texto ainda terá que ser aprovado pela Câmara. Foi um presente de Natal nada agradável para os ambientalistas, mas que deixou a maioria dos produtores rurais muito felizes. De olho no passado, em Ouro Preto, a historiadora Isabel Lustosa conta a história de um jornalista que se tornou um dos oradores mais temidos dos tempos do Império. O Universal, jornal mineiro de maior prestígio da primeira metade do século XIX, surgiu em Ouro Preto em 1825. Desde o começo era tido como propriedade de Bernardo Pereira de Vasconcelos, o que o mesmo procuraria desmentir mais de uma vez, através de notas publicadas no próprio Universal. No entanto, era ali que publicava seus artigos destinados ao público mineiro, e a identidade de seus pontos de vista com as matérias publicadas seria absoluta até 1837. Naquele ano, enquanto Vasconcelos se afastava dos liberais para liderar o chamado Regresso, que daria depois origem ao Partido Conservador, o Universal consolidava-se como um dos mais importantes defensores do ainda embrionário Partido Liberal. Bernardo Pereira de Vasconcelos nasceu aqui em Ouro Preto, neste imóvel situado diante da Casa dos Contos, onde sua influente família morava. Formado em Coimbra, elegeu-se deputado à Assembleia Legislativa em 1826, começando a carreira que o tornaria o mais notável político de seu tempo. Ele foi o grande artífice do Ato Institucional de 1834, que modificou a Constituição, tornando-a mais liberal e federalista, como era o desejo dos liberais. Já metamorfoseado em conservador, voltaria a modificá-la, em sentido contrário, 4 anos depois. Os princípios democráticos tudo ganharam e muito comprometeram. A sociedade, que então corria risco pelo poder, corre agora risco pela desorganização e pela anarquia. Bernardo Pereira de Vasconcelos foi o orador mais temido de seu tempo, realçando seus argumentos com a ironia e o sarcasmo que sabia manejar bem.
armas de que também se valeria na imprensa, a qual sempre recorreu, tendo influído sobre razoável número de periódicos do Rio de Janeiro. Destes merece destaque o 7 de abril, mais agressivo pasquim da regência. Personagem de algumas das primeiras caricaturas impressas no Brasil, Vasconcelos foi também, ele mesmo, um caricaturista da palavra, demolindo seus adversários com apelidos e versinhos cruéis que publicava na imprensa. Na coluna de Maurício Menezes, um alerta quando se trata de apresentar uma celebridade. Todo cuidado é pouco. De olho na gafe. Olha, era uma festa da imprensa esportiva, a entrega da bola de ouro aos melhores do rádio, do jornal e da televisão. Aliás, essa festa foi realizada na sede do América, do Seu América, hein? O pessoal da organização deu uma bobeada lá e não teve buffet, não teve comida durante a festa. Então o pessoal desde cedo começou a beber muito, né? E teve jornalista até que gostou, né? Tinha mais bebida e nenhuma comida. Pois o rapaz, o colega que estava apresentando a festa, também estava bebendo muito mais do que comendo, né? E lá pelas tantas, estavam lá o presidente da FIFA, João Avelange, estava o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, estava lá o Zico, o Roberto Dinamite, várias estrelas, né? Bom, muito bem, lá no final da festa já, a entrega do prêmio principal. E quem vai ser chamado? O João Avelange, presidente da FIFA. Só que o colega que estava apresentando já estava, como eu falei, mais para lá do que para cá, e eis que ele anuncia. Vamos chamar aqui agora o presidente da FIFA, João Batista Avelange. Olha, foi um mal-estar geral, viu? Errar numa festa da imprensa esportiva o nome do presidente da FIFA é mais ou menos como o Observatório Romano fazer um editorial e errar o nome do Papa, viu? O debate sobre dois assuntos cruciais para a qualidade da mídia brasileira está mantido debaixo de uma pesada cortina de silêncio. A mídia, que deveria ser a maior interessada em discuti-los abertamente, faz o possível e o impossível para escondê-los da sociedade. E o pretexto desta clandestinidade é sempre o mesmo: garantir a liberdade de expressão. O primeiro tema tabu tem a ver com o conteúdo do que é oferecido na televisão às crianças e aos jovens. Está inscrita na Constituição do país, em vigor há 23 anos, uma cláusula que obriga as emissoras de rádio e de TV a adequar sua programação às diferentes faixas etárias, o que se chama classificação indicativa. Pais e responsáveis precisam conhecer previamente o teor de determinados programas, e isso só pode acontecer se forem classificados e recomendados para determinados horários. A proteção ao futuro cidadão está prevista na Constituição, porém jamais foi obedecida pelos concessionários de rádio e de TV. É uma das tais leis que não colou. Embora tanto os governos FHC como os de Lula tenham se empenhado em regulamentá-la e implementá-la. Este Observatório da Imprensa vem denunciando a ilegalidade desde 1999. O assunto já dedicamos 5 edições, sendo que uma delas com a participação do então secretário de Direitos Humanos, José Gregório. A classificação da programação existe nas principais democracias do mundo, inclusive nos Estados Unidos, onde o Estado, além de classificar, pode até retirar do ar programas obscenos, indecentes e profanos. As corporações de mídia alegam, em sua defesa, que a proteção das crianças e jovens é um atentado à liberdade de expressão. Argumento enganoso, desonesto. Sobretudo porque as empresas de mídia têm medo de discuti-lo publicamente. A outra questão que está sendo surrupiada da agenda nacional diz respeito à obrigatoriedade do diploma para o exercício do jornalismo. Nela está embutida outra questão transcendental. O jornalismo é profissão? Se não é uma profissão específica,
Quem vai defender a integridade da indústria jornalística? Os seus acionistas? A questão do diploma já rendeu 6 edições deste observatório e deveria render muito mais. Tudo o que se refere a um bem público deve tornar-se público. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar uma ação que vai liberar as emissoras de TV e rádio para transmitir qualquer tipo de programação em qualquer horário, desde que informem a faixa etária indicada. 4 dos 10 ministros consideraram inconstitucional a punição para as emissoras de rádio e TV que exibirem programas fora do horário autorizado pelo Ministério da Justiça. Eles argumentaram que a norma fere o princípio da liberdade de expressão. É uma percepção muito rasa da complexidade, em relação à complexidade do tema que está em discussão. Há, por exemplo, confusões muito básicas, como, por exemplo, a de trazer o tema da liberdade de imprensa para esse debate. Aqui nós estamos discutindo entretenimento, regulação de entretenimento, de novelas, de filmes, de séries de televisão, de reality shows, mas não de programas jornalísticos. Não há por que envolver liberdade de imprensa nessa discussão. É um retrocesso absurdo isso de querer abolir a classificação indicativa por causa da maneira como a classificação indicativa foi conquistada no Brasil. Ela não chegou de paraquedas, ela foi produto de um processo muito democrático. Não se chegou ao resultado ao qual se chegou no Brasil de uma maneira irresponsável, é todo o contrário. Diz o artigo 220, no parágrafo 3º, compete à lei federal 1. Regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Portanto, a Constituição responde a essa pergunta. E eu acho que não se deve desobedecer à Constituição, porque as consequências são sempre nefastas. Quem são esses concessionários para dizerem que fazem a sua autorregulação quando nós temos visto, inclusive em horário nobre, quando muitas crianças e adolescentes acompanham suas famílias assistindo a uma novela ou um programa, às vezes um programa humorístico, há muitos abusos. Então, a autorregulação não tem se revelado eficaz no Brasil. O dever que esses concessionários têm é o de também assumir suas obrigações éticas. O julgamento foi interrompido por pedido de vista do ministro Joaquim Barbosa, que alegou falta de tempo para se preparar. Para o relator José Antônio Toffoli, os pais, e não o governo, devem decidir o que os filhos podem ver na televisão. É uma falácia dizer que só os pais, os avós, os professores é que vão orientar as crianças, porque hoje em dia pai e mães trabalham a maior parte do tempo. Os responsáveis pelas crianças vão estar com elas à noite, quando a criança já passou o dia inteiro vendo televisão. Se deixar, claro que os pais podem estabelecer e devem estabelecer modos de uso da televisão, modos de uso da internet, porque a criança também pode acessar os canais pela internet. Mas, de todo modo, há uma exigência da responsabilidade social, política dos concessionários de canais de televisão. O poder de decisão sempre deve ser dos pais. O que não é cabível é imaginar que na sociedade atual, com tanto o pai quanto a mãe, cada vez mais trabalhando fora durante o dia, imaginar que sem o apoio de ferramentas como a classificação indicativa, essa responsabilidade poderá ser exercida a contento. O que a classificação faz hoje é permitir a tranquilidade aos pais de que, em determinados horários do dia, quando normalmente eles estão fora do lar, estão trabalhando, não serão exibidos conteúdos que possam, de alguma maneira,
causar algum tipo de dano ao processo de desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Para debater esses temas tão importantes para a comunicação em nosso país e para a democracia, estão conosco em Brasília o jornalista e professor da UNB, Vinícius Lima, e aqui no Rio, ao meu lado, o professor titular da UFRJ, Muniz Sodré. Vamos começar por Brasília. Vinícius Lima, você acompanhou a votação da Constituição, foi assessor dos constituintes nas questões relativas à comunicação social. E o assunto foi aprovado, quer dizer, a classificação está prevista na Constituição e eles não reclamaram. E durante esses 20 e tantos anos, nunca ninguém se lembrou de arguir que a Constituição brasileira tinha uma cláusula antidemocrática e, de repente, cai de paraquedas essa argumentação capciosa de que a classificação indicativa atenta contra a liberdade de expressão. Como é que você vê isso? Diniz, a questão é muito interessante porque, na verdade, a ação de inconstitucionalidade foi impetrada no Supremo em 2001. O autor da ação é o ex-ministro do próprio Supremo, Eros Grau. Na ação, eu achei interessante porque eu li a inicial dos dias do julgamento e fiz uma cópia dela. O autor fala em censura prévia por decisão judicial. E me chamou a atenção porque, quando ele era ministro, ele foi ministro de 2004 a 2010, ele, num voto que eu, inclusive, escrevi sobre ele, porque achei digno de ser mencionado positivamente, o ex-ministro disse que não há censura prévia, porque a censura judicial prévia é uma decisão da justiça, e as decisões da justiça não podem ser censura nunca. Mas, nesse caso aí, ele ficou muito claro que ele acha, na inicial, na petição de inconstitucionalidade, de que a classificação indicativa com vinculação de horário constitui censura prévia. Na verdade, os radiodifusores jamais aceitaram essa norma tranquilamente, e há uma razão muito clara para isso. Eles não querem prejudicar a sua própria grade de programação. Tem uma publicação recente do CONAR em que o vice-presidente das organizações Globo fala explicitamente que a classificação indicativa coloca em risco a programação em grade que é utilizada por todas as emissoras de televisão. Então, trata-se disso. E mais, trata-se do poder que as crianças têm no consumo. Há uma pesquisa recente divulgada pela Viacom, que é o 4º maior grupo de entretenimento do mundo, que fez uma pesquisa em 11 países, inclusive no Brasil, que fala que em 49% das situações os pais dizem que decidem sozinhos para as compras, mas ouvem os filhos. E em 51% das situações eles falam que decidem, mas que decidem junto com os filhos. Então, na verdade, as crianças se transformaram num excelente mercado, alvo publicitário. O que está em jogo, na verdade, do meu ponto de vista, é isso. Muniz Sodré, como é que você vê essa questão, do ponto de vista filosófico, né, dentro desse grande contexto histórico do mundo, né? Diniz, eu acho que essa ideia de autorregulação por parte das corporações de mídia são um atentado ao estado atual da Constituição. Porque o estado atual da Constituição, a doutrina direita vem chamando de neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo exatamente é aquilo que reforça a imperatividade, a normatividade da Constituição, que consagra a superioridade da Constituição sobre decisões judiciais ou decisões parciais, e, ao mesmo tempo, permite toda essa questão dos direitos humanos, essa questão que tem aflorado, à sombra desse neoconstitucionalismo que é progressista. Quer dizer, a Constituição deixou de ser um remoto instrumento político e segurando apenas o ordenamento jurídico para ser alguma coisa que intervém na vida social. Então, essa regulamentação, essa classificação indicativa é uma
prova, digamos, de atualidade e de progresso da Constituição. Não é uma intervenção detalhista, é uma intervenção, eu diria, de natureza ética, que é preciso lembrar aí a expressão de um filósofo heideggeriano, Hans Jonas, que fala de ética de futuro. E diz a ética de futuro não é a ética que virá. Ética de futuro é aquela ética do presente, onde nós temos uma responsabilidade com a cadeia geracional. Do ponto de vista da mídia, do ponto de vista das corporações da mídia, onde é o vermelho, é evitar o vermelho no fim do mês que importa, essa ética é apenas corporativa, profissional, é deontológica, não importa. Eu vejo, portanto, um choque nessa regulamentação da ideologia de mercado, da consciência de mercado, com a consciência social corporificada no neoconstitucionalismo que se tipificam nessas regras. Vinícius, tem aqui uma questão que naturalmente a imprensa não vai levantar, mas o relator dessa matéria, que é o ministro do Supremo, o mais jovem, Toffoli, né? E é surpreendente o voto dele, porque é um homem que tem o seu percurso político e até jurídico ligado a um partido progressista, que é o PT, não é? Mas ele virou a mão, não sei porquê, mas ele comete um erro no seu voto, e isso é grave. Não é a primeira vez, no caso do diploma, o relator também cometeu um erro, e nós vamos tratar disso daqui a pouco. Mas ele diz que nos Estados Unidos não existe classificação indicativa, quando se sabe que existe sim, e que mais ainda, né, a FCC ela pode tirar do ar um programa que ela considere obsceno, indecente ou profano. Portanto, toda a argumentação do relator está errada, porque ele não entrou na internet para verificar como é que a coisa acontece nos Estados Unidos. E não é só nos Estados Unidos, né, Diniz? Porque há outros países, como o Canadá, por exemplo, que também têm as mesmas normas com o mesmo poder de intervenção. Isso é interessante porque, na verdade, a intervenção existe não somente em relação à classificação indicativa, mas ela existe para proteger a programação, seja ela publicidade ou seja outro tipo de programação, entretenimento em geral, em relação às crianças, né? Há países que são extremamente rigorosos, os países nórdicos são muito rigorosos com relação à publicidade para criança, não admitem isso, né? Então, na verdade, é surpreendente, porque nesse campo, as decisões recentes do Supremo, elas têm colocado o Brasil, em relação a outros países, outras democracias, não é, liberais, de uma forma surpreendentemente atrasada. Sobretudo quando se trata de um juiz novo, como você muito bem mencionou. A programação de TVs por assinatura é um claro exemplo da necessidade da estipulação de uma classificação indicativa para determinados horários. Só para dar um exemplo, ontem, segunda-feira, um dos canais Telecine apresentou às 6 da tarde, repito, às 6 da tarde, o filme Bruna Surfistinha, que conta a história de uma jovem que se tornou garota de programa. Um horário, digamos, não muito condizente com as cenas tórridas apresentadas no filme. Coisa que trouxemos como exemplo para mostrar isso num exemplo tirado da programação de ontem, né? Se olharmos para trás, tem telenovelas, tem uma série de coisas que não deveriam passar naqueles horários. Agora, como é que você vê essa, eu não vou dizer leviandade, mas esse simplismo de dar um voto sobre uma questão fundamental que vai formar as gerações futuras com um erro de pesquisa, né? Qualquer estudante de direito poderia acessar a internet e descobrir que nos Estados Unidos não é assim como ele diz, que é a pátria do liberalismo, não é? Lá tem a FCC, desde 1934,
desde 1934, e ela controla o conteúdo e pode intervir, não a posteriori, pode intervir e tirar do ar. Eu acho que os primeiro foram os partidos políticos, principalmente os partidos políticos de esquerda, que não conseguiram entender o verdadeiro papel e o peso da mídia nas relações sociais hoje. Eu ousaria dizer que os juízes também não. Eu não creio que a questão complicada da mídia e a formação de consciência, principalmente da consciência jovem, que é plástica, o peso que ela tem, direto ou indireto, eu acho que isso não foi devidamente assimilado pelos magistrados, pela magistratura. Veja o voto que houve daquela outra vez com relação à questão do jornalismo, com o diploma onde foi comparado a cozinheiro. Vamos tratar disso. Tá. Eu acho que há essa expressão de Nicolau de Cusa, um filósofo pré-renascentista, ele falava da docta ignorância. A douta ignorância. A docta ignorância. Eu acho que é uma ignorância douta sobre o assunto. Vamos a um breve intervalo e voltamos já.